Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Michel Temer diz que semipresidencialismo seria extremamente útil no país. No Congresso, a reforma política, um dos temas continua sendo o fundo eleitoral. E perdeu força a ideia de criar este fundo com 3,6 bilhões de reais. Os detalhes a partir de agora você confere com a gente aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente abre este bloco falando de poder, de ação policial, não diretamente de política, mas a gente fala de poder porque um dos principais assuntos do dia foi mais uma mega operação no Rio de Janeiro, envolvendo aí as polícias, as forças militares. E quem tem os detalhes para a gente sobre o que é exatamente essa operação, número de pessoas presas, o que é exatamente o foco e também como que a população foi afetada, neste caso hoje, é Maurício de Almeida, que está de volta. Boa noite, Maurício, com um assunto pesado aí do Rio de Janeiro, né? Boa noite, Rosiane. Pois é, volto já com violência, mais violência, infelizmente, sempre aqui no Rio de Janeiro. Hoje foi essa operação que faz parte do Plano Nacional de Segurança, que começou no fim da madrugada e reuniu 7 mil homens das Forças Armadas, das Polícias Federal, Rodoviária, Militar, Civil, além da Força Nacional. 8 comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro foram ocupadas pelas tropas de segurança. O objetivo, prender criminosos e apreender armas e drogas. Por conta dessa operação, a população também acabou sofrendo um pouco, já que 31 escolas ficaram fechadas para garantir a segurança dos alunos. Com isso, 22 mil estudantes não puderam estudar hoje aqui no Rio de Janeiro. O saldo da operação teve um balanço positivo. Nenhum ferido, nenhum morto, mas 39 pessoas presas, além de serem apreendidas também armas, drogas e veículos roubados. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, esteve no Rio e acompanhou a operação. Importante dizer que sem que se disparasse um tiro, sem que nós tivéssemos nenhuma vítima até o presente momento, essa operação resultou de modo satisfatório na captura de aproximadamente 39 criminosos. No total, essas 3 operações realizadas até agora, eu não estou contando a primeira, que foi de reconhecimento, mais de 60 bandidos foram tirados de circulação e alguns deles líderes do tráfico de drogas. O ministro da Defesa também anunciou um aumento na fiscalização nos postos de fronteira do Brasil com a Bolívia para evitar a entrada de armas e drogas no país e sugeriu a criação de uma força-tarefa federal reunindo o Ministério Público, a Justiça e a Receita Federal para trabalhar especificamente na questão da segurança do Rio de Janeiro. Rosiane? Obrigada, Maurício. Olha, diante de toda esta situação, a questão da segurança passa a ser tema prioritário aqui no Congresso, especificamente no Senado Federal. Quem tem as informações para a gente é Mariana Jungmann. Boa noite, Mari. Boa noite, Rosiane. Isso mesmo, né? A gente chegou a falar aqui nos corredores do poder da intenção dos presidentes do Senado e da Câmara de criarem uma comissão para tratar de projetos relacionados à segurança pública. Hoje o presidente do Senado, Eunício Oliveira, falou sobre isso, disse que quer ver essa comissão em funcionamento logo e que amanhã, na reunião de líderes do Senado, a pauta envolvendo segurança deve ser priorizada na hora de definir o que vai ser votado. Eunício Oliveira disse também que vai conversar com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Edson Lobão, para pedir a ele que já designe um relator para um projeto que reforma a lei de execuções penais e assim, Rosiane, poder acelerar aí a tramitação desse projeto que ele quer ver andando logo. Essa lei de execuções penais, esse projeto, o anteprojeto dele foi formulado por uma comissão de juristas que se reuniu no Senado, então já fez uma minuta, agora os senadores precisam se debruçar sobre ele. Essa deve ser a primeira pauta envolvendo segurança pública que vai ser tocada no Senado, viu? Obrigada, Mariana Jungmann. A gente vai agora à redação da TV Brasil, aqui em Brasília, conversar com Daniele Popov sobre uma outra operação. E olha só, o foco desta investigação sobre fraudes na concessão de aposentadorias a militares. Dani.
Oi, Rosana, boa noite a todos. A operação entre a Polícia Federal, o Ministério Público Militar e a Advocacia Geral da União foi deflagrada para o combate a um esquema de obtenção fraudulenta de licenças e reformas, que são as aposentadorias de militares, especialmente dos militares temporários. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Canoas e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O esquema funciona assim: os acusados apresentavam atestados médicos falsos, com indicação de doenças psiquiátricas e outros artifícios, com o objetivo de manter militares temporários vinculados ao Exército para supostos tratamentos de saúde e, posteriormente, para a obtenção da reforma militar. Um escritório de advocacia em Canoas defendia os militares no caso de ações judiciais para testar, as fraudes. Durante as investigações, pessoas com diagnósticos incapacitantes para a vida militar, por problemas físicos ou psíquicos, foram flagradas em uma rotina normal de vida, inclusive com ocupações remuneradas. Os acusados vão responder por estelionato e falsidade ideológica. Bom, agora a gente segue para a redação da TV Brasil em São Paulo, pois hoje foi apresentado um balanço da atuação militar na região conhecida como Cracolândia. Vanessa Casalino tem as informações para a gente. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Daniela, boa noite a todos. Hoje faz 3 meses daquela grande operação policial na Cracolândia que marcou o início do programa Redenção do atual prefeito João Dória. Na ocasião, o prefeito anunciou que a operação daria início ao fim da Cracolândia, mas de lá para cá ela mudou de endereço. Na migração dos quarteirões da Rua Helvétia para a Praça Princesa Isabel, chegou a ser batizada de Fluxo. Numa nova mudança, os usuários voltaram às proximidades da Helvétia na Alameda Cleveland e agora se instalaram de vez na Praça Júlio Prestes. O endereço que fica bem em frente à Sala São Paulo, uma sofisticada sala de concertos onde há apresentações de sinfônicas e música de câmara. Nesses 3 meses desde a ação que poria fim à Cracolândia, a Polícia de São Paulo prendeu 446 pessoas por envolvimento com tráfico de drogas. O balanço foi divulgado hoje pela Secretaria Estadual da Segurança Pública. No período foram apreendidos pouco mais de 300 quilos de drogas, facas, balanças de precisão e R$150 mil em dinheiro. Além disso, o policiamento foi reforçado por lá, segundo a Secretaria. Hoje são 212 policiais da Companhia de Ações Especiais, da Tropa de Choque e da Cavalaria. Além disso, 120 policiais militares atuam regularmente na área, também de acordo com o governo do estado. Essas ações foram feitas em parceria com o município, no âmbito do projeto Redenção. O objetivo é acabar com o tráfico de drogas com ações nos campos policial, social e de assistência à saúde. E lá no Distrito Federal, uma operação da Polícia Civil desmontou um esquema de fraudes em concursos públicos. Quem acompanha e conversa agora com a gente é Jéssica Gonçalves, da Rádio Nacional em Brasília. Jéssica, boa noite. Oi, Vanessa, boa noite a você e a todos. Pois é, a Polícia Civil aqui do Distrito Federal desarticulou uma quadrilha que fraudava concursos públicos. Centenas de candidatos teriam participado do esquema. De acordo com a polícia, o grupo atuava há mais de 10 anos. Vários concursos, como o da Secretaria de Saúde, Corpo de Bombeiros e o próximo certame da Câmara Legislativa, estão sob suspeita. As investigações apontam que a máfia dos concursos, como ficou conhecida, atuava utilizando pontos eletrônicos, celulares escondidos em banheiros nos locais das provas e pessoas com identidades falsas para a realização dos exames. A polícia também investiga a participação de integrantes das próprias bancas examinadoras, como o CESP da Universidade de Brasília, a atual SEBRASP. De acordo com a Polícia Civil, a organização criminosa é comandada por Hélio Garcia Ortiz, ex-técnico judiciário do DF, que em 2005 já tinha sido preso pelo mesmo crime. O filho dele, Bruno Ortiz, também estaria envolvido. Foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva, 15 de condução coercitiva e 7 de busca e apreensão. Em nota, o SEBRASP, ex-CESP-UNB, informou que está fornecendo todo o apoio necessário à investigação. A reportagem da Rádio Nacional não conseguiu contato com os outros investigados. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Gente, não tem como não comentar, né? É inacreditável ver esse tipo de noticiário, imaginando que uma pessoa está tentando entrar no concurso público e já está aí tentando entrar de forma fraudulenta. Aí depois, quando você vê todo um desenrolar de casos, até mesmo os casos de escândalo de corrupção no país, envolvendo aí poder público, se para questionar e não se vê de onde que vem essa origem. É chocante esse tipo de informação e ainda bem que pelo menos a operação está identificando
identificando esse tipo de problema. Agora, mudando completamente de assunto, eu lembro você que hoje é segunda-feira, é dia de Segunda Opinião aqui na TV Brasil, é dia de Diálogo Brasil e o tema de hoje é a questão do racismo. Acompanhe. A gente não tem preconceito contra a cultura grego-romana, porque nós estudamos. Mas nós temos preconceito contra a cultura afro-brasileira, porque nós não estudamos. Nós não temos preconceito contra as religiões cristãs, porque nós estudamos. Mas nós temos preconceitos contra o candomblé, né? Porque nós não estudamos, nós não entendemos disso. Eu sou uma otimista, porque como eu já tenho alguns anos de estrada, eu vi que mudou. Nunca vai mudar tanto quanto a gente quer, porque tem muita dívida. O Diálogo Brasil vai ao ar às 10 horas da noite. Acompanhe esse debate hoje. Agora vamos até a Agência Brasil conversar com a editora Carolina Pimentel e conferir alguns dos destaques da agência nesta tarde. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. A gente vai falar de saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a fabricação, distribuição e venda e uso também de um produto que promete aumentar a potência e quantidade de esperma. A agência também proibiu a divulgação desse produto chamado Espermopower na internet ou em qualquer meio de comunicação. De acordo com a Anvisa, o produto não tem registro, notificação ou cadastro. A nossa reportagem tentou, mas não conseguiu contato com a empresa que vende esse produto pela internet. Agora a gente vai mudar de assunto e vai falar que o Ministério da Justiça revogou a decisão que criou uma reserva indígena no Pico do Jaraguá, na zona noroeste de São Paulo. Essa revogação foi por causa de um erro administrativo que mudou a dimensão da terra indígena para 512 hectares, quando o estimado é que tenha 3 hectares. No local funciona o Parque Estadual do Jaraguá, ponto turístico da capital paulista, e também vivem lá 150 famílias da etnia Guarani. Esse terreno já foi delimitado pela FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, como área tradicional dos Guaranis. É com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Outros detalhes no site agenciabrasil.abc.com.br. E no próximo bloco você vai entender com a gente o que é a discussão sobre semipresidencialismo. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Um dos temas em pauta foi a reforma política e a situação política brasileira. Uma das pessoas a falar sobre o tema foi o presidente da República, Michel Temer. Hoje, ao participar de evento, uma solenidade no Itamaraty, logo após ele conversar, tem um evento ali com o presidente do Paraguai, ele conversou com os jornalistas. E nessa conversa, ele defendeu o semipresidencialismo. O semipresidencialismo seria aquela situação que o país tem um primeiro-ministro, mas o presidente continua com força e com o poder decisório de fato. O presidente Michel Temer avaliou que o semipresidencialismo seria extremamente útil para o Brasil. Ele revelou que tem conversado sobre o assunto com os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira, e também com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes. Nesta conversa, ele também foi indagado a respeito do texto da reforma política que tramita aqui na Câmara dos Deputados. E foi perguntado se o texto era coerente. Michel Temer disse que a reforma política em discussão na Câmara é um assunto do Congresso Nacional, portanto, tem que ser avaliado aqui pelos parlamentares. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou sobre essa reforma política que está com previsão para ser votada no plenário aqui da Câmara dos Deputados amanhã. E aí, ele falou especificamente de um tema que tem causado muita polêmica, que é a questão da criação de um fundo em torno de 3,6 bilhões de reais para o financiamento de campanhas. Ficou claro que este assunto aí, esse ponto da reforma, tem perdido força aqui para votação na Câmara dos Deputados, tem sido alvo de muitas críticas na população e Rodrigo Maia disse que são críticas com razão. Acompanhe o que ele disse. O Congresso também poderia ter feito outra coisa, ter ido direto para o orçamento sem debater fundo, ampliando o valor do fundo partidário. Eu acho que isso seria pior, menos transparente. Então a ideia
já que a PEC da Câmara, que a Câmara aprovou em 2015, do financiamento privado, ela parou no Senado, nós precisamos dar uma solução. Certamente um valor fixo na Constituição gerou uma reação forte, correta da sociedade. Eu acho que tirando o valor e torcendo para que o Senado possa avançar no financiamento privado, que eu acho que esse é o caminho correto. Rodrigo Maia disse não ver de onde seria possível ter nos cofres públicos esses 3,6 bilhões de reais para o financiamento eleitoral. Entre outros pontos que estão aqui na proposta de reforma política que aguarda votação no plenário da Câmara, tem a questão do sistema de votação, se será aquele distritão, como foi aprovado na comissão especial que tratou do assunto. Agora a gente vai voltar a falar sobre a agenda do presidente da República, Michel Temer, porque eu disse que ele falou sobre essa questão aí do semipresidencialismo justamente num evento no Itamaraty, no qual ele recebia o presidente do Paraguai. E sobre essa agenda bilateral com o Paraguai, quem tem os detalhes para a gente é Daniele Popov. Dani. José, o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, veio em visita oficial ao Brasil e foi recebido pelo presidente Michel Temer. Após uma reunião, os dois mandatários divulgaram um comunicado conjunto em que reafirmam o pleno acordo com a decisão de suspender a Venezuela do Mercosul. No documento, os presidentes reiteraram a importância que atribuem à plena vigência das instituições democráticas como condição essencial para o aprofundamento dos processos regionais de integração. O presidente paraguaio disse durante o comunicado à imprensa que é preciso procurar soluções por meios pacíficos e políticos que contribuam para recuperar a institucionalidade democrática na Venezuela. Outro tema debatido por Brasil e Paraguai foi o combate ao crime nas fronteiras entre os dois países, que se estende por cerca de 1.300 quilômetros quadrados. O presidente Michel Temer afirmou que o combate ao crime organizado é uma prioridade e destacou que a cooperação entre Brasil e Paraguai é bem sucedida nesse sentido. Sobre o Mercosul, Michel Temer ressaltou que os países estão cada vez mais integrados. Temer acrescentou que o espírito original do bloco comercial está sendo retomado com o reforço do diálogo entre as nações da América do Sul e do resto do mundo. Agora a gente volta a conversar novamente com Carolina Pimentel, da Agência Brasil, que está aqui ao meu lado, porque há mais um capítulo naquela novela do aumento dos combustíveis, né, Carol? Isso mesmo, Daniele, tem sim. Mais uma decisão, né? Na semana passada, a Justiça Federal aqui em Brasília decidiu suspender o aumento dos combustíveis. E a Advocacia Geral da União recorreu hoje na Justiça Federal aqui em Brasília para anular mais essa decisão aí pela suspensão do reajuste dos combustíveis. A advocacia voltou a argumentar que o aumento do PIS e da COFINS sobre a gasolina, o álcool e o diesel significa uma arrecadação de mais de 10 bilhões de reais para os cofres públicos, um montante importante para o ajuste fiscal. No mês passado, em uma outra decisão judicial também, a Justiça já tinha determinado a suspensão do reajuste por entender que foi constitucional, por ter sido feito por decreto presidencial e não por projeto de lei votado e analisado no Congresso Nacional. Essa decisão acabou sendo derrubada depois que o governo federal recorreu. E aí a gente volta para o Congresso Nacional para falar com a Mariana Jungmann, porque o ministro do Planejamento, né, Mariana, garantiu hoje que o salário mínimo não vai ser reduzido no ano que vem. É isso mesmo, Carol. O ministro Diogo Oliveira explicou mais uma vez que não há previsão de que haja uma redução do salário mínimo no ano que vem. O que pode acontecer é um aumento menor do salário mínimo no ano que vem, porque o que tem circulado aí, muito daquelas chamadas fake news, é que o salário mínimo ia ficar R$10 menor. O que acontece é que o aumento do mínimo, ele é calculado com base no crescimento da economia de 2 anos anterior, mais a inflação do ano anterior. Como o crescimento da economia brasileira há 2 anos atrás foi negativo, foi de 3,6% negativo, esse crescimento não é contado e aí conta-se só a inflação do ano anterior. E aí a previsão agora é de que a inflação seja um pouco menor do que o que estava previsto. Então o aumento vai ser menor e não vai haver uma redução do mínimo. Vamos acompanhar o que disse Diogo Oliveira hoje. Não é verdade que o governo reduziu o salário mínimo. O que está valendo hoje para 2017 é o salário mínimo de R$ 937. E para 2018 vale o que está na lei, ou seja, o salário mínimo será reajustado pela inflação.
mas o valor definitivo só será conhecido em dezembro, quando nós teremos um número mais preciso sobre a inflação de 2017. Portanto, são falsas essas notícias. Tá, então, quando a inflação do ano anterior for definitivamente calculada, ou seja, quando a inflação de 2017 for definitivamente calculada, aí, Rosiane, a gente vai ficar sabendo exatamente qual vai ser o aumento do mínimo. Hoje, o salário mínimo está em R$ 937. A previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias era que ele fosse a R$ 979 no ano que vem. Agora, a previsão está que ele vá a R$ 969 no próximo ano. Vamos ver se essa previsão vai ser mantida mesmo. Justamente por causa desses índices que você ressaltou, que está justamente na forma normativa ali de se garantir o reajuste do salário mínimo, uma política que vem sendo adotada há vários anos. É bom lembrar que isso é lei, né? Não é uma questão de querer. Exatamente. Foi uma política de salário mínimo instituída justamente para poder garantir que o salário vai ter de toda forma a correção e que vai acompanhar o processo de crescimento do país. E aí, assim, se está com um crescimento também elevado, vem o salário acompanhando, se não está, sofre essa redução em algum momento em termos de crescimento econômico de PIB, mas o PIB começou a reagir, pelo menos isso já é uma boa notícia. Essa é uma explicação, Rosiane, que o presidente do Senado já tinha dado e garantiu que o Congresso não vai votar nenhuma redução do salário mínimo. Mariana Jungmann, obrigada. Agora, mudando de assunto de novo, eu volto a lembrar que hoje é segunda-feira, dia de segunda opinião. Eu vou perguntar aqui para a Mariana. Mariana, você é adepta das selfies? De vez em quando. Olha, eu fiz essa pergunta para o fotógrafo J.R. Duran, o mago das lentes, muito famoso no Brasil, reconhecido internacionalmente. Ele que é espanhol, né, e ficou famoso aí por fotografar grandes celebridades, fotos de luz, fotos de publicidade, fotos de grandes marcas. Eu conversei com o J.R. Duran para entender aí os segredos da lente desse que é um dos maiores fotógrafos com atuação aqui no país. J.R. Duran contou alguns segredos para a gente. Confira um pouquinho desta conversa. Criativo, perfeccionista, um verdadeiro mago das lentes. J.R. Duran é um dos mais renomados fotógrafos da atualidade, mas é modesto quando revela não compreender por que seus cliques são tão cobiçados pelas personalidades do mundo fashion e cultural. Com forte sotaque catalão, que ele mantém mesmo depois de décadas no Brasil, Duran fala de seu fascínio pela imagem e literatura, que ele conseguiu reunir no seu mais novo projeto, a Revista Nacional, na qual fotografa, escreve e edita. Fotografia é uma memória estática. Quando você pensa numa foto, você lembra essa foto desse momento, mas normalmente você não lembra esse momento em movimento. Eu estava lá e não sei o quê. Você não lembra o que tinha atrás e outros lados. E quando você lê uma passagem de um livro, a memória é fluida. A memória, ela flutua e ela se amplia muito mais. Então, acho que o poder de atiçar a memória é muito maior na literatura do que na fotografia. Olha, e em relação a essa entrevista, a gente lembra que o Conversa com Rosiane Kennedy vai ao ar às 9h30 da noite. Eu já vou matar um pouco da curiosidade. Sobre selfie, eu perguntei a ele o que é que ele pensava, né, sobre selfie. A resposta foi taxativa: nada. Ou seja, ele não faz mesmo selfies, não é um defensor desse tipo de foto. Fica aí o convite para você acompanhar o Conversa com Rosiane Kennedy hoje, 9h30 da noite. Agora vamos voltar ao noticiário Nos Corredores do Poder e verificar com Carolina Pimentel aí os destaques neste momento na Agência Brasil. Bem, Rosiane, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, foi condenado hoje a 10 anos de prisão pelo juiz Sérgio Moro. A sentença foi em um processo da Lava Jato, que investigou a formação de um cartel pela construtora Andrade Gutierrez e outras empreiteiras para garantir contratos com a Petrobras. Duque foi condenado por 7 crimes de corrupção passiva pelo recebimento de propina em contratos celebrados entre a Andrade Gutierrez e a Petrobras. O juiz Sérgio Moro reconheceu a colaboração de Renato Duque como delator em outros processos e, assim, o ex-diretor vai ter direito à progressão de pena após 5 anos em regime fechado. Ainda neste processo foram condenados por corrupção ativa e associação criminosa ex-executivos da Andrade Gutierrez que fizeram colaboração premiada e vão começar a cumprir as penas no regime semiaberto. O juiz Sérgio Moro fixou também cerca de 115 milhões
milhões de reais, o valor a ser pago pelos condenados como restituição pelos crimes cometidos. Bem, agora a gente continua aqui com outro assunto que o líder do governo no Senado, Romero Jucá, disse há pouco que a denúncia contra ele, apresentada hoje pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Genot, é um ato de despedida. O processo está em segredo de justiça e a Procuradoria-Geral da República não confirma o teor da denúncia, mas a informação foi publicada pela imprensa. Romero Jucá disse que está muito tranquilo e sem nenhum temor. Segundo ele, abre aspas, tenho toda a tranquilidade do mundo e espero que o Supremo analise todas as questões e vai ver que não há nenhum motivo para isso, fecha aspas, disse o senador Romero Jucá. É com você, Rosiana. Obrigada, Carolina Pimentel. E agora vamos a uma última notícia com Jéssica Gonçalves. Rosiane, as inscrições para o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, foram prorrogadas até amanhã. São ofertadas mais de 500 mil vagas gratuitas presenciais à distância em cursos técnicos. Quem tiver interesse pode se inscrever pela internet em sistec.mec.gov.br. As aulas começam no próximo dia 28. Podem se candidatar alunos com mais de 15 anos. Há oportunidades para interessados em cursos técnicos como inspeção de qualidade, almoxarifado de obras, representação comercial e higienização de serviços de saúde. Os cursos têm duração mínima de 160 horas, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, você confere também na agência outras informações, por exemplo, que as inscrições para o ProUni terminam na próxima sexta-feira. E tem também uma informação que a Mariana está me lembrando aqui, que é a mudança no registro de nascimento, que pode ser votada amanhã no plenário do Senado. Mariana, amanhã traz os detalhes para a gente sobre este assunto e essa votação. E a gente encerra o jornal hoje com aí um poder, mas é um poder lá do alto, não é poder dos corredores de poder, não. É o poder do eclipse total, que faz muita gente parar ali todas as atividades. A gente tem algumas imagens pelo mundo, eclipse total do Sol, uma imagem belíssima que está sendo captada e vista mundo afora no Repórter Brasil Noite. Você vai conferir também as imagens no Brasil. A gente volta amanhã. Até lá. Boa noite a todos. Boa noite, Mari. Boa noite. Até amanhã.